Bom dia, UX! Tomara que o nosso convidado tenha tirado o fone a tempo. Agora eu fico assim, tipo, eu tô dançando aqui enquanto a banda do Tony Garrido e do Pipo tá tocando, e aí eu tenho que pá! E eu fico com dó dos seus... que é meio-dia aí, eu fico com dó de vizinho nenhum. Mas a casa tem isolamento, né, pro frio, aí não passa também o barulho, não. Aham, sim, verdade. Aquela batida de martelo que a gente escuta do seu vizinho tá super isolado o som. Martelo e um grito tem uma diferença, né, mano? Bom dia a vocês que estão com a gente aqui logo cedo, com exceção do Buriti, que é meio-dia para ele, gente, 10 horas, muito rapaz, bom. É 10 isso horas. aí. Olha, já estão elogiando a vinheta, ó. Eu mantive a música, troquei só a banda ali, o estilo da banda, mas a vinheta é a mesma, é para marcar. Ó, a Tereza tá com a gente, bom dia. Olá. Tereza que esteve no evento dessa semana que a gente vai falar. Exatamente. A gente tem que dar uns recados aí. Então, antes da gente chamar o nosso convidado de hoje... recados. Vamos lá. O que tá rolando aí, Buriti? Não sei, na verdade, eu nem sei se dá tempo de quem não entrou, né, dos retardatários, Então. conseguirem assinar lá. A gente tem que dar uma olhada com o Padovan. Mas está rolando a semana, ontem foi o segundo dia, a semana da qual é a real do mercado de UX e UI, né, com a parceria Design Team e Deploy. E no primeiro dia a gente teve a Tereza e o Luan, contigo, você foi o host lá junto com o Mal. Acho que foi o Mal, né? As duas conversas. Foi mal. E ontem eu estive com a Renata e com o Dani, com o nosso querido Furtado, intercalando entre Mal Barros e Padovan. A gente conversou ontem sobre background, bagagem, histórico da sua carreira para migrar para UX e falamos também um pouco da primeira oportunidade internacional com a Renata, como é que ela fez isso. Ontem o tema foi inglês ontem, Rodrigo. A gente falou ontem da necessidade do inglês e não só para o mercado internacional. E aí, obviamente, eu fiz uma pequena propaganda da nossa querida série Good Morning UX, né? Com nossos 6 episódios, 5 com grandes autores lá de fora e o primeiro com o nosso querido professor de inglês, Altair, que eu sei verdade. Que eu tenho indicado e tem gente que tem ido falar com ele. Recomendo, hein? Verdade. Recomendo. Exatamente. Não, E hoje continua o evento. Hoje eu estarei lá falando sobre como o mercado americano e europeu vê o UX e UI brasileiro, com a Lisandra Maioli. E depois, porque o seu portfólio de UX e UI não está funcionando, com o Álvaro Souza. Então, o evento continua hoje, 7 horas. Então amanhã sou eu com outro carioca, com o Peixotão, é isso? Nossa, é você com o Peixoto e com a Bia, verdade. Isso aí, ó. Então amanhã com a Beatriz Azevedo e com o Rodrigo Peixoto, você. E eu vou estar em aula. Se não rolar, eu vou ver com o Padovan lá no nosso Telegram. Não deixem de entrar no nosso Telegram. Mais de 1.500 pessoas lá, trocando ideia, conversando, aprendendo juntas. Inclusive, na sexta-feira, a gente fez uma live de aquecimento e convidou, na surpresa, a gente que está lá no Telegram interagindo com a gente. Fica a dica. Se não rolar de quem quiser entrar agora e não conseguiu entrar no evento, entrar, no dia 21 desse mês ainda, todos os vídeos vão estar disponíveis numa plataforma, né, na Hotmart, que a Deploy está organizando. Vai ter um custo diferente do custo do evento, mas podem ficar...
assim, tranquilos que o conteúdo não vai ser perdido. Isso é um Sim, fato. E a gente vê sim. se a gente rola uns cupons aqui, a gente distribuiu vários cupons aqui na semana passada. Mas o evento está sendo muito legal, os feedbacks estão sendo muito bons. Ontem a gente recebeu um feedback de uma menina que a mãe dela está assistindo com ela e quer migrar de carreira, Não, quer entender. E eu conheço, ela é sensacional. Um abração para essa designer. Não vamos citar nomes, né? Porque eu não sei se a pessoa quer se expor, mas é muito legal, né, cara? O feedback Sim, recebido. sim. E a gente vai estar poupando em outras lives e outros canais por aí, né? A agenda vai aparecendo, então segue a gente no Instagram, porque a gente tem postado no Instagram também, no nosso site, designteam.com.br. Exato. Vídeo está saindo aqui, armando nova série, gravação de podcast com o nosso amigo Buriti aqui, tá Isso é loucura. importante, né? Todo o conteúdo nosso está lá no site, então fica muito mais fácil você buscar, acessar informações antigas lá. Está categorizado, feito pelo querido Clécio Nassóios, que vem aí. Vamos gravar uma série com ele para falar um pouco sobre como construir um bom website, um portfólio, um site, etc. E o CursoCast está voltando a ser gravado. Em breve a gente vem aí com ele, né? O e-book dele também vai sair. E eu estou preparando algumas séries de conteúdo muito relacionado com o que a gente está conversando aqui no Bom UX para podcast, direto para podcast. Então fiquem ligados também, tudo lá no site. E Telegram, acesse nosso Telegram. A gente está lá no Telegram. Então é isso. Chega, né? Chega. Vamos, eu com os meus gatos aqui, vamos chamar o nosso convidado, que é um convidado de honra, né? Assim, cara, para mim é tão de peso quanto os que a gente gravou em inglês lá, porque. Garbo e elegância. Total. Então, assim, gente, com a gente nessa manhã maravilhosa, Luiz Agner. Bom dia, Luiz. Bom dia, gente. Bom dia, Tudo bem? Rodrigo, Rafael. Tudo Super bem aí no obrigado Rio? pelo convite. Aqui está sempre tudo bem, né? Uma vista maravilhosa aqui para o Pão de Açúcar. Ih, rapaz. Pô, jogou baixo, né? Calor. São aqueles pontos que é difícil dizer que. Tipo, eu tenho meus problemas com o Rio de Janeiro, né? Mas quem mora de frente pro Pão de Açúcar, de frente pra praia, não tem como dizer que é ruim, né, mano? Não é. Não tem. Difícil. Fazemos o possível, né? Mas para melhorar a nossa experiência aqui no Rio. Agner, como eu estava falando contigo, né? Você foi um dos primeiros livros, o seu livro foi um dos primeiros livros que eu li, assim, sei lá, 10, 13 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente resolveu, vamos falar com o Agner sobre arquitetura de informação, sobre a tal da ergonomia que você escreve. Mas antes de a gente falar um pouco disso, se apresenta pra gente, diz quem você é, de onde você veio aí. Então, vocês têm aquela história de fazer audiodescrição, para quem não está... Pode fazer. Eu nunca lembro. Por favor, sim. Então, vou fazer minha audiodescrição para quem não está vendo por alguma razão, ou não sei se depois vocês vão apresentar em podcast e tal. Eu sou um cara branco, tenho uma barba branca, né? Mais branca do que do Rodrigo, que é grisalho, um pouco mais, um cabelo castanho escuro, de óculos, e atrás de mim tem um pôster do Roy Lichtenstein. Né? Agora, me apresentar, né? Falar um pouquinho sobre mim? Sobre minha trajetória, talvez? Por favor. Então, eu sou um cara que... designer já formado na década de 80, né? Pela Escola Superior de Desenho Industrial, aqui no Rio. E um cara que está sempre se reinventando, né? Sempre procurando acompanhar as novas tendências e sempre se reinventando. Porque antes de me formar em design, eu era cartunista, eu era chargista político. Não sei se vocês sabem dessa minha história pregressa, mas eu com 16 anos de idade comecei a publicar meus cartoons e minhas charges no Pasquim. Aliás, tem até aqui uma foto com o grupo do Pasquim. Nossa, cara. Ziraldo, Milô Fernandes, Jaguar, Cláudio, Nássara, Chico Caruso e tal. Me orgulho muito dessa época. Isso foi durante a faculdade, até antes de entrar para a faculdade de design.
Em seguida, me reinventei novamente como designer gráfico, e do designer gráfico para UX, para arquitetura de informação, e depois como professor e como pesquisador. Fiz meu mestrado na PUC, aí entra a ergonomia que o Rafael aí está se referindo, né? Foi no laboratório de ergonomia e usabilidade de interfaces da PUC com a professora Ana Maria de Moraes, onde eu desenvolvi minha primeira pesquisa. Foi baseado era no início, mais ou menos no final da década de 90, início da década de 2000, e justamente a arquitetura de informação estava despontando nessa época, e eu trabalhei um estudo de caso do site em que eu era web designer, que era o portal do Senac Nacional. Aí foi bastante interessante, foi minha primeira abordagem de pesquisa, de entrevistas com usuários, aplicação do método científico, né? Entrevistas com usuários, questionários, a análise de logs, né? Que depois veio a se desenvolver como analytics, né? E toda a navegação, né, do portal. Naquela época, a gente estava desbravando o que era interação humano-computador, o que era arquitetura de informação, o que era... Acredito que naquela época o termo UX, UX, nem existisse ainda, nem fosse muito utilizado. Era mais usabilidade e arquitetura de informação. Nós que somos designers, temos essa parada com os termos, né? Eu acho isso uma bobagem. Rótulos, termos, carimbos, né? É isso, é aquilo outro. Eu acho tudo isso uma bobagem, né? O próprio design sempre teve muito isso. É design, é desenho industrial, é só desenho, é projeto. Devemos ou não importar um termo norte-americano como design, né? ou em outra língua. E nós, designers, sempre tivemos essa parada muito forte na discussão dos rótulos. Para mim, tudo besteira. O importante é a atividade em si. Na época, era a usabilidade que se tinha como a meta, né? E depois veio a questão da arquitetura de informação logo em seguida, quando eu desenvolvi a minha tese de doutorado, que eu terminei em 2007. Um ano antes, eu lancei a primeira edição do livro, né, que é esse que o Rafael está se referindo, que é o Ergo Design e Arquitetura de Informação. Que você foi ano novo, né? Esse é um novo que você lançou ano passado, ano retrasado, não foi? Essa nova edição? Essa aqui eu lancei no finalzinho de 2008. É essa? Caramba! Finalzinho de 2008 teve um lançamento, e logo em seguida veio a pandemia. 18 então. 18. Desculpa, 2018, desculpa. Boa. E já é a quarta edição, mas já esgotou. A editora Senac já entrou em contato comigo para renovar o contrato e fazer uma nova edição revista e ampliada e atualizada, né? Esse livro, Ergo Design e Arquitetura de Informação, trabalhando com o usuário, que é o título. Aliás, eu propus até a editora mudar o título, mas ela falou, não, deixa esse mesmo título, vamos manter o mesmo título, fazer as próximas edições com o mesmo título, porque tudo bem, está vendendo, então mantemos uma questão mercadológica, né, da editora. Mas agora tem muita coisa, porque nessa nossa área, né, de UX, de design,
as coisas se atualizam muito rápido, né? Tem sempre muitas novidades. Então, para ser honesto, era necessário criar uma nova edição, revista em ampliada, de 3 em 3 horas, né? Se bem que o livro procura não se limitar a questões Temporais, né? Alguma coisa mais... temporais, a questões datadas e a questões tecnológicas. Procura ir mais no conceito, né? Mas aí eu estava falando de mim, só para terminar, me tornei pesquisador, tenho uma paixão forte pela pesquisa, né, em UX, e professor, né? Professor de cursos de graduação e pós-graduação em design, em UX e em publicidade e propaganda, e pego, em geral, no curso de publicidade e propaganda, pego as disciplinas mais voltadas para a internet, né, e para a mídia digital. Só sempre me Não, só isso eu acho pouco. E sempre me reinventando, e sempre procurando estudar coisas novas, aprender, né? Aprendo muito, inclusive, com o conteúdo que vocês publicam aqui no Design Team, né? No Bom Dia UX, aquela série que vocês fizeram com os autores e profissionais internacionais foi fantástico. Parabéns. Porra. Agora eu tenho me dedicado um pouco do meu tempo a estudar um pouco mais de psicologia e psicanálise. Legal. Então eu estou buscando sempre essa coisa, né, de não me limitar a fazer sempre aquilo que eu já sei, ou repetir, né, as minhas mesmas atuações o tempo todo. Tem 2 pontos, Rodrigo, do que ele falou, cortando a sua primeira pergunta. Não, mas eu vou cortar as suas perguntas, se preocupa. Porra, é que ele falou as 2 coisas assim, para mim... Não, eu vou cortar você de qualquer forma. Ele fala do método científico, que ajudou muito ele ali quando ele começou o mestrado. Tá. Né? E agora ele está falando da psicologia. Não, tá, mas calma. Eu acho que isso então tem tudo a ver com a sua pergunta. Não, tudo bem, mas eu vou fazer outra pergunta. Agner, qual que seria o nome do livro que você ia propor? Direitos autorais, né? Seria... Então, eu não sei ainda, não sei te responder, né? Por enquanto é ergodesign e arquitetura de informação trabalhando com o usuário. Alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu pensei assim, não, quando eu relançar, eu vou deixar só trabalhando com o usuário. Isso foi uma das coisas que eu pensei. Outra hora, de repente, eu pensei, não, eu tenho que colocar UX no título, né? Mas vamos deixar assim, porque eu acho que a editora tem razão. Se está vendendo, se está atendendo, né, de alguma forma o mercado, se está atendendo as pessoas novas, né, as pessoas que estão saindo da faculdade de design ou as pessoas que querem fazer a sua transição, né, profissional. E não é só um livro que eu tomei o cuidado para não me limitar também a um público-alvo de estudantes de design, mas estudantes de outras áreas, né, que são importantes e que estão migrando para a área de UX, né? Sim, comunicação, jornalismo, biblioteconomia, marketing, TI, né? Ciência da computação, administração, né? Então, é isso, muito basicamente. Bom. Agora faz a sua, Buriti. O que você queria perguntar de método científico e psicologia? Não, exato. Ele falou ali que foi muito legal, né? A parte quando ele fez a primeira imersão dele em pesquisa, isso trouxe a paixão para pesquisa para ele, e ele aprendeu o método científico, e a gente sempre fala aqui que design, acima de tudo, é aplicar método científico. Então eu queria muito ouvir de você. Quanto é que isso foi importante para você e quanto é que você sente que isso pode fazer falta para um designer, né?
para aplicar arquitetura, para aplicar UX como geral? Eu acho que fundamental, né? E quando eu estou abordando aí a questão da arquitetura, né? Acho que o tema da nossa conversa é arquitetura de informação. Alguém se lembra disso, né? Enfim, eu vejo a importância da arquitetura de informação como um problema a ser abordado pelo método científico e a UX também. Então, realmente, no mestrado, com a orientação da professora Ana Maria de Moraes, minha saudosa professora, orientadora e mentora, né, na área de ergonomia, ela batia muito nessa tecla. E Ana Maria era uma pessoa interdisciplinar, inclusive. Ela era jornalista, ela era historiadora, ela era designer e era ergonomista, entre outras coisas, né? Então, ela me ensinou muito, ela abriu muito meus olhos para a aplicação do método científico que eu vinha aplicar na pesquisa de mestrado, na pesquisa de doutorado, logo que foi logo em seguida ao mestrado. E ela a Ana Maria também, ela me mostrou que mesmo na aplicação do método científico, nós designers podemos também utilizar e devemos, inclusive, a nossa criatividade. Então, a minha pesquisa de doutorado foi uma pesquisa que trouxe um método utilizado na história, né, entre os pesquisadores da área de história, que foi a história oral, e aplicou essa questão da história oral na aproximação de um problema na área de arquitetura de informação e na área de UX. Então, eu vejo isso, eu vejo que a arquitetura de informação é uma oportunidade, assim como o UX, de aplicação do método científico, né, para gerar dados, né, para um embasamento, né, daquilo que nós vamos propor logo em seguida. E isso é fundamental. E você está falando muito de embasamento do que você vai apresentar para entender as pessoas. Aí, quando você está falando de pesquisa oral, você está falando dessa interação, dessa conversa, né? De captação das informações através da forma oral. Uhum. E aí, agora você está falando de psicologia. Que me É parece a história oral que eu falei, história Isso, oral, que é história oral. uma técnica de pesquisa científica, é um método de pesquisa que vem da história. Você vê como que a UX e a arquitetura de informação são interdisciplinares, né? Elas recebem o aporte teórico e as metodologias, os métodos, né, de abordagem dos problemas de diversas outras áreas, né? A UX e a arquitetura de informação, como o design, de uma forma geral, está aberto, né, para esse aporte teórico de diversas áreas. Mas o que você estava falando mesmo, Buriti? Não, e a preocupação tem tudo a ver com psicologia, né? Tem tudo a ver com comportamento humano, tem tudo a Sim, ver com contexto. Então, você não está estudando aleatoriamente coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você está complementando o seu conhecimento, né? isso. Eu tenho me interessado bastante ultimamente por essa questão da psicologia e da psicanálise, né? Uma das questões que eu talvez num futuro próximo venha a me aprofundar é a questão da intuição, né? Como que funciona essa questão da intuição para o ser humano, para a psique humana, né? Como é que a intuição humana surge? Como é que o ser humano acessa essa intuição lá do seu inconsciente, né? E como é que essa intuição mostra coisas, mostra caminhos, né, para as pessoas, para os seres humanos, né? E nós temos um mantra
na área de UX, que é tornar as interfaces e os sistemas o quê? Intuitivos, né? Então vamos, quem sabe, estudar e entender melhor o que é essa intuição, né? Da onde vem a intuição? Por que algo é intuitivo? Por que algo não é intuitivo? E o que significa? O que gera, né? O que produz a emergência de um processo intuitivo no ser humano, né? Muito bom. Algo que pode vir lá do inconsciente, Sim, né? sim. Então essa é uma das questões Muito bom. a serem estudadas. A nossa área, como ela é muito interdisciplinar e tem essa conexão, né, com diversas outras áreas, eu sempre falo, tem conexão com a área de ciência da computação, de psicologia, de sociologia, antropologia, marketing, comunicação, produção de conteúdo, jornalismo, administração, ergonomia, né, que é a interação homem-máquina, enfim, ciência da informação, né, principalmente quando a gente está falando de arquitetura da informação. E por isso que é um campo apaixonante, né? Porque na medida que você vai caminhando, vai tentando se aprofundar nele, em primeiro lugar, você vai tendo quanto mais você busca, quanto mais você pesquisa, mais caminhos se abrem e mais você percebe que, cara, você tem que pesquisar mais, você tem que aprender mais, porque no fundo você fica diante da dimensão da sua ignorância, né? Sim. Então, vamos correr atrás do conhecimento. Isso aí é fundamental. Muito bom. E Agnia, a gente, conectando com tudo isso que você está trazendo, eu gostei da sua provocação sobre rótulos. Eu não sei se eu estou falando muita besteira de jeito nenhum. Umas coisas que não tem nada a ver. Não, de forma alguma. E deixa que a gente vai levando, a gente vai E a gente está levando, a gente está babando, a gente está aprendendo, é tudo ao mesmo tempo aqui, cara. A gente conversou com a Abe Covert, né? E eu acho que isso conecta com a ideia da questão do rótulo que você falou. E uma das perguntas que a gente fez para ela é o que aconteceu com a arquitetura de informação, que ela é pouco falada, ou pelo menos tem essa aparência, né? Que a gente parece que a gente esqueceu da tal arquitetura de informação. O que você acha? Você acha que a gente está superficial? Ela continua aqui, mas mudou o rótulo? O que você acha que aconteceu com a arquitetura de informação nos estágios do que a gente fala hoje dessa entrega da experiência do usuário dentro das empresas, na sua visão? E a importância real dela. E a importância real, exato. Pelo que eu me lembro, a Abe, ela falou que a arquitetura de informação continua aí, né? Ela só não virou mais um rótulo, um cargo, né? Ou algo que você vai colocar num cartão de visita, né? Mas que as pessoas continuam praticando a arquitetura de informação, né? Eu vejo assim, a arquitetura de informação, ela sempre vai estar aí, ela sempre vai existir e sempre ela vai ser praticada, né? Conscientemente ou não. É melhor que seja conscientemente, porque aí a arquitetura de informação que vai ser praticada e que vai ser construída vai ser uma arquitetura de informação explícita, né? Se ninguém pensar na arquitetura de informação, independentemente de utilizar esse rótulo ou não, melhor até que não se utilize esse rótulo, na minha opinião, mas o problema de organizar e apresentar a informação de uma forma estruturada, de uma forma acessível e de uma forma principalmente compreensível para as pessoas, para o usuário final, esse problema persiste e está cada vez maior, porque a gente vive um processo aí de information overload que está longe de ser superado, muito pelo contrário, cada vez mais
acentuado essa questão da sobrecarga, do volume, né, cada vez maior de informação com o que as pessoas têm que lidar, que as pessoas precisam gerenciar no seu dia a dia para dar conta da existência, né, da sua existência na nossa vida, na nossa sociedade, ainda mais agora. Isso ficou cada vez mais acentuado depois da pandemia, em que praticamente 98% da informação mundialmente criada e construída está no âmbito do digital. Então, assim, para mim, a arquitetura de informação é um problema de pesquisa, esse problema está cada vez mais acentuado e nós vamos ter, não tem como fugir de abordar essa questão de estruturar, organizar e apresentar essa informação com compreensibilidade para o usuário, né? Que o usuário possa dar conta, né? Possa fazer sentido em relação a como essa informação está organizada. Senão você acaba... se você não pensar na arquitetura de informação, se você não abordar ela como um problema em que você vai ter que trabalhar a organização, vai ter que trabalhar a navegação, a taxonomia, o sistema de nomeação, se você não pensar nisso de uma forma consciente, o que vai acontecer? As empresas vão acabar construindo uma arquitetura de informação implícita, né? Nielsen era um cara que falou muito sobre isso, que esse é um dos principais erros, né, da arquitetura de informação. Quando a arquitetura de informação... Nielsen e outros autores, né, próprio Rosenfeld, Morville, quando a arquitetura de informação ela acaba sendo uma arquitetura implícita, porque ninguém pensou nela, e ela vai, de uma forma ou de outra, espelhar a estruturação, a organização interna das empresas, ou como as empresas olham para a sua informação. E, na verdade, a arquitetura de informação tem que estar centrada no modelo mental do usuário, não necessariamente em como a empresa é estruturada internamente. Então, isso é uma das questões aí que eu acho fundamental. Então, a arquitetura de informação está presente hoje em dia, cada vez mais presente, na Eu acho minha que visão. esse final que você trouxe, né, que é o que a gente sempre fala da pessoa, porque assim, se você não entende de arquitetura ou se você não fala com o usuário, não importa, a informação vai ser arquitetada de alguma forma, ela vai ser Exatamente. organizada. Aí a questão ela é organizada pelos seus olhos, pelo seu desejo, pelo desejo do board, ou seja lá de quem for, Intuição. essa palavra intuição é foda, né? Mas assim, ou por quem realmente vai usar, né? E aí, acho que a minha grande questão aqui, esse tema está muito aqui por causa disso, eu acho que a galera, minha percepção, né, não está estudando mais arquitetura de informação, a gente fica muito focado em pesquisa, 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 ou prototipar, 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 e não está entendendo o que eu considero que é a base da experiência que você vai causar, né? Como aquela informação vai ser oferecida, como aquela informação vai ser organizada. Então, assim, na sua Fica visão... fica numa camada de diagramação, né? Diagramação, de pseudo-pesquisa, né? Que assim, eu pesquisei, mas não sabe passar essa pesquisa para essa arquitetura, que é fundamental, né? E aí o que eu falo, né, Agni, que é a base da experiência, né, cara? Se você não tem esse conhecimento, pelo que você está falando, a chance de você oferecer uma experiência que está focada em você e não funciona em quem tem que usar de verdade é muito grande, né? Agora, preciso também perceber, Rafael, que quando a gente pensa em arquitetura de informação, a gente, em geral, está pensando naqueles conceitos lá atrás, né?
naqueles conceitos que foram colocados pelo Rosenfeld Móvel, pelo Wurman, lá quando você falou logo no início da live, no final da década de 90, década de 2000. Mas é preciso também perceber como que a arquitetura de informação está evoluindo aí, né? A partir dos anos 2000, 2010 e 2020, né? Em geral, quando se traz à mente a ideia da arquitetura de informação, nós estamos pensando em sistemas de organização, sistemas de navegação, sistema de nomeação, sistema de busca. Esses 4 sistemas são a base da metodologia da arquitetura de informação. Eles estão aí, mas a gente acaba ficando muito focado em outras questões que dizem respeito às primeiras fases da arquitetura de informação. Se vocês me dão licença, eu vou falar um pouquinho dessas fases da arquitetura de informação. Por favor. Posso falar? Deve falar. Então, na arquitetura de informação, ela é um termo, abstraindo um pouco aí do termo, né? Vamos dizer assim, o nosso objetivo, né? Nossa questão de organizar, estruturar e apresentar essas informações, né? Isso aí não vai morrer nunca, tá? Nós sempre vamos ter esse problema a resolver. Todo designer vai ter sempre esse problema a resolver. Mas foi lá na década de 70 que o Richard Saul Wurman, ele cunhou o termo da arquitetura de informação. Quando ele publicou o livro dele, Information Architects, foi a fase da arquitetura de informação como design de informação, né? O Richard Wurman, ele estava preocupado em transformar dados em informação, atuar no sentido de facilitar a transformação dessa informação em conhecimento. Então, tinha esse caminho: dados, informação, conhecimento. E ele via isso como uma profissão emergente, mas ele estava focado aí em design da informação, na verdade. Ele ainda estava focado em mídia impressa. Então, foi a época da arquitetura da informação, como infográficos, como design da informação. Depois veio a segunda fase, que a gente já mencionou aqui, que é a arquitetura de informação como web design, né? A fase dos portais, em que todos a fase da nova economia, né? A fase imediatamente anterior ao estouro da bolha especulativa de internet na Nasdaq, nos Estados Unidos, que foi no ano 2000, né? 2000, 2001, se não me engano. Então, a gente está falando da segunda fase da arquitetura de informação, que é a arquitetura de informação como web design. Aí veio, nessa fase, o aparecimento do livro do Urso Polar, do Rosenfeld Morvel, né? Em que eles definiram que a arquitetura de informação era uma disciplina voltada para o projeto estrutural de paisagens digitais, através da síntese desses 4 sistemas: organização, nomeação ou rotulação, navegação e busca, tá? Então, depois veio o Arango, né, que se uniu ao time. Esse livro do Urso Polar atualmente está na 4ª edição, né? Ele foi reestruturado, ele foi revisto, né? Ele foi ampliado, entrou o Arango, né, com uma nova visão também da arquitetura de informação. E, nesse caso,
eles estão redimensionando, fazendo um reframing aí da arquitetura de informação, e definindo ela como uma disciplina voltada para construir ecossistemas informacionais, físicos, digitais ou transmediáticos, e focar muito na experiência. Depois veio o que eu chamo de terceira fase, ou terceira onda da arquitetura de informação, que seria a arquitetura de informação como ecossistema, né? Aí nessa fase entrou um novo livro, né, que é o Arquitetura de Informação Pervasiva, que foi escrito pelo Resmini e pelo Rosati, né, dois autores que criaram o Manifesto da Arquitetura de Informação Pervasiva. Então, eles estavam muito voltados para essa ideia da abundância da informação e como a informação estava extravasando os seus diversos containers, as diversas mídias, né? Os diversos dispositivos. Eles estavam muito focados aí, no caso, no advento das várias telas e da internet das coisas, né? Então você estava percebendo aí que havia o aparecimento de um uso intensivo de muitos dispositivos e objetos conectados à internet para todo tipo de atividade diária, humana, ou todo tipo de rotina. E a questão hoje em dia, a internet das coisas já apresenta aí mais de 20 bilhões de objetos conectados e trocando dados entre si. Foi exatamente olhando para isso que eles, o Resmini e o Rosati, definiram aí e apresentaram o seu manifesto da arquitetura de informação pervasiva, né? Em que eles viam, estavam olhando não para um aplicativo, não para um site, não para um sistema específico, mas eles estavam olhando para o ecossistema midiático, para a ecologia das mídias, né? De uma forma geral. Então, com isso, novas visões da arquitetura de informação foram aparecendo, né? Então, é preciso ter em mente também que os próprios autores ligados à arquitetura de informação, eles foram se renovando e contribuindo aí para um reenquadramento, né, desses conceitos da arquitetura de informação, né? Então, tem alguns outros autores, tem o Klein, por exemplo, que vai definir a visão dele de arquitetura de informação como trabalhar com a antologia, a taxonomia e a coreografia, né? Sempre nessa visão de que a informação agora ela é uma informação transmídia, ela não só é cross-mídia, como ela é transmídia, ela vai se movimentando e vai vazando por um ecossistema, né? A informação é cada vez mais dinâmica, híbrida, né? E cada vez mais é importante. O usuário, ele é um usuário que não só consome informação, mas ele também produz informação, né? Trazendo aquela visão do Alvin Toffler, do prosumer, e a visão que a narrativa das marcas, a narrativa das organizações, hoje é uma narrativa transmídia. Então, tudo isso foi abordado pelo Manifesto da Arquitetura de Informação Pervasiva. Tá? E tem a última fase da arquitetura de informação, que é a quarta fase, que é a minha visão pessoal, que eu coloco como quarta fase da arquitetura de informação. Mas vocês iam perguntar alguma coisa? Não, agora eu quero saber a sua visão dessa quarta fase. A minha visão da quarta fase é a arquitetura de informação como aprendizado de máquina, né? A gente vê aí
a arquitetura de informação trazendo técnicas da inteligência artificial e gerando categorias, gerando agrupamentos, né, gerando sistemas de organização, navegação e busca, né? E esses sistemas de estruturação todos, de uma maneira totalmente automática e hiperpersonalizada, que é quando entra o aprendizado de máquina para trabalhar de uma maneira totalmente automática essa superação do information overload. Tá? Então, são questões clássicas da arquitetura de informação, encontrabilidade, acessibilidade da informação, superação do information overload, que estão sendo trabalhadas por uma nova abordagem da arquitetura de informação, que é uma arquitetura de informação automatizada, baseada em algoritmos, né? Daí então que eu falo em interação humano-algoritmo. Agora é a nossa próxima etapa. Não, isso faz todo sentido, né? Porque desde os primórdios, quando a gente fala da arquitetura, da ergonomia, né? E cai para a interface, né? A interface ela é uma interface homem-máquina, como máquina-máquina também, né? Só que no começo da arquitetura, a humano-máquina era muito mais forte, porque a gente ainda não tinha essa capacidade da máquina-máquina, né? Tanto que quando você fala em engenharia de computação, existe, né, a interface deles lá, que é a interface entre algoritmos, entre APIs e etc. Isso é muito legal, porque no final, isso que eu gosto muito, né? Eu sou muito apaixonado pela arquitetura de informação, mas porque ela é uma disciplina que ela permite você fazer qualquer coisa, né? Você consegue trabalhar ela para organizar a sua vida. Você não precisa ser para o teu trabalho em si, né? Porque a gente está falando aqui de como melhorar a legibilidade das coisas, como melhorar o entendimento das coisas. E quando você fala de Big Data, né? A gente tem muito isso aqui onde a gente trabalha, que a gente lida com score, com dados parrudos, gigantes. Quando você fala de Big Data, você está trabalhando em como organizar essa informação para que as máquinas leiam isso de forma mais precisa, mais rápida, né? Mais correta. Então, isso tudo está na mão de quem conhece a arquitetura de informação, né? Isso é muito legal que você trouxe, porque abre os olhos para quem está lidando com design, que não é só a sua interface visual ali, que é o resultado final, né? Tem muito mais coisa e a arquitetura é a base disso, né? E que a arquitetura se renovou e está se renovando, né, no sentido de amplitude. Ou seja, isso responde à primeira pergunta que a gente fez. Não morreu, não vai morrer e está aí. A sua importância ela está ganhando um escopo que é, inclusive... E você devia estar estudando, né? E você devia estar estudando, aluno, que você comenta numa das edições anteriores, né, que você fala, a gente ainda vai enxergar os desdobramentos do escopo da arquitetura de informação, esse grande guarda-chuva. E você trouxe exatamente isso agora, né, nessa atualização, essa visão desse novo escopo e impacto que a arquitetura tem de forma muito ampla, né? Não só para design. Esse é um ponto, né? E o grande problema que a arquitetura de informação se propõe a solucionar é a overdose de informação, né? E esse problema está longe de ser solucionado, muito pelo contrário, ele se agrava a cada dia, né? Na verdade, ele piora cada vez mais que a gente arranja uma solução, ele piora, né? Ele piora, exatamente. Não, cada solução nova, como os algoritmos, né, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, traz novos problemas, né, para a área de UX. Então, é um capítulo à parte essa interação entre o homem e o algoritmo, né, entre o ser humano e o algoritmo. Mas você vê que, hoje em dia, se você pegar, por exemplo, as plataformas de streaming, né, como Spotify, Netflix, Prime, etc. Você tem uma quantidade absurda de conteúdo, né? A Netflix tem mais de 50 mil programas, episódios, filmes. A Spotify tem 70 milhões de músicas, de podcasts e etc. A Netflix ela já fez
diversas pesquisas com seus usuários e chegaram à conclusão óbvia que os algoritmos, né, de aprendizado de máquina são fundamentais. Por quê? Porque se o usuário ele vai navegar, né, pelas categorias, pelas classes, pelo menu hierárquico tradicional, em busca de selecionar, de tomar a decisão de assistir tal série ou tal filme, em pouco tempo ele vai ficar decepcionado, ele vai se esgotar, né, cognitivamente, e ele abandona a plataforma, porque você tem 50.000 opções, né? Você tem uma decisão ali a ser tomada com um número absurdo de decisões, né? Daí a importância desses algoritmos que fazem uma pré-seleção, né? E nós, na Netflix, na Prime, na Disney, na Spotify e diversas outras plataformas, nós achamos que estamos tomando uma decisão, que somos livres, né, para tomar uma decisão, mas na maior parte das vezes, em outras plataformas também, e outras redes sociais, o que nós estamos escolhendo, né, a decisão que nós estamos tomando é uma decisão entre um número muito pequeno de opções, porque as decisões mais importantes já foram tomadas antes pelos algoritmos. E elas estão os algoritmos estão nos apresentando uma gama, né, de opções muito reduzidas. Isso é muito bom, por um lado, né, para abordar a questão do information overload, mas, por outro lado, isso é objeto de muitas críticas, né? Porque ao os algoritmos filtrarem dessa forma as nossas opções e interferirem dessa forma tão profunda aí na nossa liberdade de escolha, nós estamos perdendo a nossa liberdade de escolha, né? Então, essa é uma das questões aí a serem pensadas, né? Que envolve essa arquitetura de informação automatizada proposta aí pelos algoritmos. Assim, falta tempo. O Wagner até perguntou para você que está assistindo quanto tempo é de live. A gente falou 1 hora. Né? 1 hora é pouco, Wagner. Por tanto de conteúdo que a gente dá para debruçar aqui, é pouco. O pessoal até falou, grava um podcast com o Wagner para ter mais tempo sobre isso. E eu vou puxar uma pergunta feita aqui de alguém que está assistindo a gente, que eu acho que é interessante para, né, trazer a sua visão sobre isso, do Citadino. Ele pergunta: a taxonomia estética em modelos de interação leva em conta aspectos emocionais para engajar pessoas? O que seria taxonomia estética? Talvez ele esteja pensando no design da interface propriamente, né? No design em termos estéticos, né? Não seria talvez taxonomia estética, né? Seria o design. Agora, esses aspectos emocionais no design de interface, eles precisam ser abordados, obviamente, né? E eles precisam ser testados, né? Os aspectos relacionados a cores, a ilustrações, a animações, a vídeos, aos pictogramas, a tipografia, né? Tudo isso faz parte do projeto final. Quando você está pensando na taxonomia, você está pensando em algo mais abstrato. Não chega ainda. A arquitetura de informação, ela está trabalhando num nível anterior, num nível mais profundo, num nível mais básico.
em que você está abordando as questões que são questões intrínsecas da própria estrutura da informação, como estruturar essa informação. Então, quando você fala em taxonomia, você não está falando ainda dessa interface que está lá na frente, que é a última ponta de contato com o usuário final e que vai apresentar essas características estéticas, né? Ela, por trabalhar com a informação, ela é a mais abstrata. Então, a taxonomia não entra na questão de código de cores, tipografia, ilustrações, vídeos, né? Não está ainda nesse ponto. Isso é uma das questões essenciais, ao meu ver, da arquitetura de informação, que a arquitetura de informação trabalha com níveis, vamos dizer assim, entre aspas, ocultos, né? E níveis que são mais aprofundados, que não chegam ainda que é chamada lá na ponta do iceberg, na interface visível. Estrutura essa interface visível, mas não chega nessa parte da definição estética final da interface. O mais perto talvez que a gente chegue disso é num sistema de rotulação ali, que você pode trabalhar uma iconografia, isso. que é, né, a rotulação visual e tal, mas não entra em detalhe de cor, você entra num detalhe de que tipos de signos, né, que tipo de simbologias podem passar melhor informação ali, que na real é uma tradução do texto para a imagem, né, basicamente, né? E mesmo a iconografia tem diversos estilos gráficos com os quais ela pode ser apresentada, né? O mesmo conjunto de símbolos ou de ícones, ele pode ser apresentado com traços diferentes, acabamentos, cores, né? Estilos bastante díspares, né? Então, como trabalhar essa estética junto ao usuário final, né? Como é que esse design emocional pode ser trabalhado? Fundamental trabalhar o design emocional. Aí a gente volta nessa discussão anterior aí que a gente estava falando sobre ecologia, né? Por que algumas coisas, sobre psicologia, né? Por que algumas coisas podem ser mais intuitivas, né? Para alguns alguns perfis de usuários e outras não. Fundamental fazer a pesquisa, né, com o usuário, fundamental definir bem quais são os seus perfis de usuário, para quem que você está falando, qual é o seu público-alvo, né? E isso tem que ser trabalhado através de entrevistas, através de grupos de foco, né? História oral, entrevistas em profundidade, observações etnográficas, etc, 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 né? Mas essa é o objetivo da escolha estética final, é essa comunicação mais perfeita com o seu perfil de usuário. Não sei se respondi essa pergunta, que eu achei, né? Eu viajei um pouco aí. Não, respondeu. Tenho certeza que respondeu e muito bem. Agner, é o que eu falei, falta tempo. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando com você. Eu não sei se você teria tempo para isso, a gente teria tempo para aprender. E fica o convite para você voltar, sabe? Por favor, favor. Convite imediatamente aceito. E você sabe que é uma honra estar aqui. Poxa. Conversando com vocês, né? Nossa, é muito bom. Eu tenho em alta conta o conteúdo super relevante que vocês têm publicado, colocado aí no YouTube. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigadão, muitíssimo obrigado. Assim, gente, para mim acabou. Eu não vou mais trabalhar essa semana porque já foi sensacional. Avisando aqui, né? O Agner tem um LinkedIn lá, o link dele tá aqui na descrição. Se quiser adicionar ele, fazer perguntas para ele, conversar com ele, ver onde é que ele dá aula e tentar fazer o curso lá com ele, corre lá.
Exato. Também tem o link do livro dele aqui embaixo. Não sei se tem o digital, o Agner, na Amazon. Tem o e-book, tem o formato? Pois é, pelo meu contrato com a editora, estava previsto o digital, mas a editora é meio tradicional, que é a editora Senac, Tá demorando. e eles têm uma capilaridade muito grande, porque o sistema Senac tem em todos os estados do Brasil. Sim. Escola do Senac, eles utilizam esse livro. Então, a distribuição pelos meios físicos está sendo muito boa, né? Está tendo uma aceitação boa. Então, eu acho que por isso, talvez, eles estejam... mas, sem dúvida, evitando na Amazon criar tem... Na Amazon ou em tem. sebos, ou em qualquer coisa, você vai achar. A minha edição é a primeira, eu tenho carinhosa, tá vindo do Brasil, em nome de Jesus vai chegar um dia. Mas os links estão aqui embaixo, se vocês quiserem bater um papo com ele, acompanhar. Alguns livros que ele citou, do Arango, do Morville, estão aqui embaixo, da Abe, estão todos aqui embaixo para vocês. Eu acho que o que a gente queria deixar aqui, né, Rodrigo, é esse sentimento de, cara, precisamos continuar estudando a arquitetura de informação, porque ela não só vive, como ela está se transformando. E se a gente parar de estudar ela, a gente vai se perder no meio do caminho, né? Agner, muitíssimo obrigado por essa manhã. E, gente, eu que agradeço. É isso. Obrigadão para vocês que estão assistindo a gente. Um grande abraço para vocês e até os próximos conteúdos que saem por aqui. Um abração. Tchau, tchau. Deixa eu achar a vinheta. Cadê a vinheta, Rodrigo? Achei a vinheta.